Bem-vindos, aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Ancon na área. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que pode vir a acabar com campanhas inteiras. Mesmo que o mestre seja bom, a história seja incrível, o cenário vivo e imersivo, que é o comportamento do ou dos jogadores. E o pior de tudo é que muita mesa de RPG não acaba por falta de criatividade, ela acaba sim por desgaste. E o pior de tudo é que o jogador ele faz as coisas e ele não percebe que ele está fazendo as coisas. Ou mesmo a sua mesa RPG está jogando, vocês estão tão entretidos naquela diversão que acabam não vendo que as coisas estão minguando, que elas estão acabando. Então, no vídeo de hoje eu vou falar a vocês os principais erros que os jogadores cometem. E são esses erros que fazem com que a mesa de RPG ela realmente venha, pela terceira ou quarta vez que eu falo aqui, a ser finalizada de um modo geral. E assim, a gente sabe que mesa RPG não é sobre quem tem a ficha mais forte, quem é o mais combeiro de todos. É sim sobre vocês sentarem, formar um grupo e contarem uma história. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro erro é o jogador achar que a campanha de RPG é sobre ele. E esse talvez seja o erro mais destrutivo de todos. Quando o jogador ele começa a acreditar que aquela campanha, que aquela história, que tudo que está acontecendo naquele mundo é sobre aquele personagem, sobre a história daquele personagem, os jogadores então eles começam a perceber que tudo começa a girar em torno desse jogador de um modo geral. Diálogos, mesmo ele não estando presente, ele quer participar dos diálogos, ele quer descobrir todas as informações, ele quer realizar todos os testes possíveis mesmo. É uma coisa minha, pelo menos, se o jogador não é treinado para uma perícia X, por exemplo, vamos chutar aqui um arcanismo, ele não teria o porquê, eu quero entender o que está acontecendo naquela magia. Não é impossível, né? Tipo, o jogador pode fazer, ele pode ter um momento de sorte, ter um lapso, ok. Mas o que te induz, o que fez com que você realizasse esse teste? Você estudou sobre magia? Você sabe alguma coisa? Não. Mas o cara quer participar. Esse talvez seja a síndrome do protagonismo, que o cara quer ser o personagem principal de Deus. Eu sou o cara mais importante dessa vez do RPG. Sem o meu personagem, essa história não é contada de um modo geral. Só que aí surge o grande problema, porque a gente sabe que a gente joga RPG, o mestre ele cria uma história e ele faz com que as histórias dos seus personagens, 5, 6 histórias que vocês criaram para os seus jogadores, os BGs deles, eles vão ser encaixados de algum modo, né, nessa história principal, nessa campanha principal. E, né, a ideia é que o RPG seja uma narrativa coletiva, não algo sobre apenas um personagem. Então a gente está contando uma história aqui, todos sabem, né, que em dado momento, todo mundo vai ter um momento de brilhar, vai participar da história, a história dele vai fazer parte da campanha de um modo geral. Só que esse jogador com síndrome de protagonismo, ele quer participar sempre, ele quer ser o cara de todas as situações, ele quer negociar com o NPC, ele quer conversar com o rei, ele quer derrubar o dragão sozinho. Só que o ponto importante disso tudo é que ele faz com que os demais jogadores sintam-se apenas espectadores ante a história que começa a estar contando. O mestre, de boa vontade, ele continua fazendo as coisas, contando a história junto, né? Só que os jogadores que estão juntos, eles começam a perceber que eles não são tão importantes mais para a história, porque o cara fez com que toda a história fosse focada apenas nele. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores então está explorando sobre um possível ritual sombrio que está para acontecer numa cidade lá. Oh meu Deus, a gente tem que evitar que isso aconteça. Só que a todo momento esse jogador com síndrome de protagonismo, ele fica forçando lapsos, aquelas pequenas memórias sobre o passado dele, tentando vincular a história do passado dele a essa investigação dos jogadores de um modo geral. Os jogadores estão buscando saber mais sobre esse ritual que, nossa, foi esquecido, ninguém sabe de nada, só que esse cara fica colocando, forçando isso, né? Então, meu personagem lembrou que o pai dele participou disso, o avô, sabe? É chato para um caralho, né? Só que o ponto principal é que esse grupo de RPG começa a notar que esse cara começa a fazer isso. Para ter aquela aceitação, eles vão, né, pô, que legal, beleza, teu personagem viveu isso, teu personagem viveu aquilo. Só que ele não percebe que há um desgaste dos demais jogadores. Os jogadores começam a ficar esgotados desse protagonismo dele. Eu tenho que ser o personagem mais importante. E não é assim que funciona. Em Vingadores, os personagens eles têm ego e protagonismo. Só que tudo funciona tão bem, a equipe funciona tão bem, porque nenhum deles tenta engolir o protagonismo do outro. Todos eles têm seu momento de brilhar, todos eles têm seu momento de fazer as coisas acontecerem. O segundo é aquele jogador que cria o personagem que não quer participar em grupo. O cara cria aquele personagem que, eu não confio em ninguém, eu gosto de andar sozinho, eu sempre me criei sozinho, eu sempre conquistei as coisas sozinho, sabe? Tipo, eu sou o personagem sozinho, eu não preciso de mais ninguém aqui. Isso pode realmente parecer interessante, né? Para uma campanha mais curta, para algo tipo, ok, vamos explorar um pouquinho. Só que para uma campanha de longo prazo, uma campanha longa, isso começa a se tornar um pouco mais desgastante. Porque toda vez que vai acontecer uma determinada situação, eles estão explorando uma dungeon. Talvez aquele jogador, geralmente o ladino, que ele gosta, ladino ranger, gosta de ser, eu sou sozinho da vida, ninguém precisa, ninguém me ama, ninguém me quer, meu Deus. Ele acaba atrapalhando um pouco, porque ele geralmente vai fazer as coisas, eu vou à frente do grupo, ok. Só que talvez ele encontre coisas, ele encontre informações e ele acaba não passando o grupo. Por quê? Ele criou o personagem por eu não confio em ninguém.
Só que o ponto importante é que o RPG, como a gente conhece de um modo geral, é a ideologia em que os jogadores eles vão se juntar. Geralmente eles não se conhecem, são 4, 5 pessoas, né, já se conhecem há tempos, mas os personagens se conhecem. E pouco a pouco eles vão vivendo, eles vão dialogando, eles vão criando um vínculo entre eles. E se esse jogador ele acaba não interagindo com o grupo, cara, tipo, não tem história pra ele estar ali. Concorda comigo? Por exemplo aqui, clássico, maravilhoso e fantástico, o Ladino. O Ladino do grupo, então, ele é aquele cara de eu ando sozinho, eu não confio em ninguém. E toda vez que há uma interação na mesa, ele fica no canto ali, tipo, ok, só observando, olhando, tá, o jeito do personagem, não tem problema. Só que o problema vem no seguinte, os jogadores eles estão explorando, eles estão buscando informações, eles estão investigando alguma coisa, e constantemente esse Ladino, ele some para buscar as próprias informações. Quando ele encontra as informações, ele não divide essas informações com os jogadores. Quando ele encontra itens que pode, por exemplo, favorecer o guerreiro, pode favorecer o mago, ele não divide com os outros personagens. Só que assim, acontece, dentro da mesa ninguém sabe de nada, ok, você não sabe, você não está acontecendo. Porém, todavia, contudo, os demais jogadores, não os personagens, os demais jogadores começam a entender que esse jogador, ele está jogando pra si e acaba atrapalhando a diversão de todo mundo. No primeiro filme do Guardiões da Galáxia, você começa a assistir o filme e você percebe que todos eles são desconfiados um do outro. Eu não confio em ninguém, não confio em ninguém. Mas a história tende a crescer, as coisas, os personagens evoluem justamente porque eles passam de simplesmente desconhecidos para pessoas que confiam uma na outra porque eles precisam trabalhar em conjunto para salvar o universo de um modo geral. Você não precisa colocar para o seu jogador dessa maneira, vocês vão trabalhar em conjunto para salvar o universo, mas o jogador, então, tendo essa intenção de ajudar o grupo já é alguma coisa. Você pode ser um personagem isolado, que não quer participar de nada, que não quer conversar com ninguém, ok, mas tenta interagir um pouquinho com o grupo, tenta crescer com o grupo, criar uns vínculos. Isso vai ser muito produtivo no futuro de vocês. O terceiro é aquele jogador que tenta vencer o mestre. Meu Deus do céu, esse é um negócio completamente exaustivo. A disputa não vira mais o mestre põe um vilão, né, e ele vai contar a história do vilão. A ideia daquele jogador é justamente vencer única e exclusivamente o mestre. Então o mestre ele cria situações, abrir uma porta, escalar uma parede, dar um triplo escarpado no ar, seja o que for. E o jogador ele vive com essa dinâmica de constantemente vencer o mestre. O meu personagem faz isso, o meu personagem faz aquilo. O mestre cria uma situação em que aquele jogador, sei lá, um ladino, um guerreiro, um mago, não se adapta àquilo, não deveria ir atrás daquilo. O guerreiro vai escalar uma parede, ok, legal. O guerreiro quer entrar na casa furtivamente. São coisas que não cabem, mas o jogador ele quer fazer por quê? Porque ele quer provar pro mestre que ele pode vencer o mestre independente das situações que são colocadas para ele. Toda cena que o mestre cria nessa situação vira uma tentativa de explorar regras, quebrar o desafio ou mesmo provar a inteligência do jogador, do personagem acima do mestre. Isso normalmente gera aquele clima mais defensivo da sua mesa de RPG. Todo mundo já fica mais defensivo porque sabe que o mestre vai impor o desafio. Suba uma parede, entre na casa, dê 3 pulos girando, sei lá, seja o que for. Mas o jogador ele vai querer fazer de toda maneira porque ele quer ser o personagem principal de tudo. Aí entra um pouco da síndrome do protagonismo, como você ali em cima. O exemplo aqui então é que o mestre ele cria uma cena, cria uma mini sidequest ali, algumas coisas que os jogadores têm que buscar informações sobre uma intriga política que está acontecendo ali dentro de uma corte real. Um dos jogadores então, esse jogador com síndrome de protagonismo ou o cara que quer vencer o mestre de qualquer maneira, ele a todo momento ele tenta burlar as regras, ele busca mecânicas que favoreçam ele sem precisar investigar as coisas. Assim ele tenta buscar maneiras de se favorecer, de favorecer o seu personagem, ao invés de ajudar ao mestre a contar essa história. Em Death Note, o jogo mental entre Light e L funciona também porque a obra ela foi construída para ser realmente uma disputa de intelectos. Numa mesa de RPG, esse tipo de disputa constantemente acaba desgastando todo mundo dentro da mesa de RPG. O quarto é quando aquele jogador ele não presta atenção na sessão de RPG. Mestres, deixem nos comentários para mim, por favor. Vocês não acham extremamente exaustivíssimo, quando você tem que ficar repetindo a mesma coisa 2, 3, 4 vezes, porque um dos jogadores está, talvez, mexendo no celular, mexendo no notebook, está vendo a ficha dele, está folhando o livro do jogador. Vai dizer que não é exaustivo, porque assim, a cena está acontecendo, né? Você está narrando ali, você está empolgado, braços abertos, fazendo vozes e não sei o que, e de repente o cara levanta a cabeça e pergunta: o que está acontecendo? Essa pergunta do que está acontecendo, ou você pode repetir, é um negócio que quebra a imersão, quebra a tensão de uma determinada cena. Isso atrapalha de uma forma o jogador, que você não tem ideia como isso atrapalha a imersão para os demais jogadores da mesa. O exemplo aqui então é que o grupo de aventureiros eles acabam
usando tudo que é possível. Eles passam 3, 4 horas de uma sessão buscando informações sobre quem realmente traiu a guilda. Então eles vão atrás de favores que deviam pra eles, vão atrás de conselhos, usam suborno, cara, tudo que é possível pra... Suborno é foda, né? Eles usam suborno, tudo que é possível pra que eles conseguissem essa informação. Eles finalmente, pá, descobrem a informação. Alguns... isso aí, legal. Só que de repente aquele jogador que passou a sessão inteira vendo vídeos no celular, ele levanta assim, né, tipo a cabeça por cima das coisas e olha assim... Quem que é esse NPC mesmo? Cara, vai ser que o momento não perde completamente o impacto. Tudo que os jogadores construíram naquela sessão se acaba por essa pequena frase. Quem é esse NPC mesmo? Isso se aplica a demais situações, obviamente, né? Lost funciona tão bem porque o público, de um modo geral, fica atento a detalhes, pistas e conexões. Se a pessoa que não está inteirada com o que está acontecendo, ela começa a assistir ali um episódio aqui, um episódio ali e tal. Então o mistério do que está acontecendo acaba perdendo realmente força. Outra coisa que trabalha bastante é quando o jogador ele confunde caos com interpretação. Há uma diferença enorme, há um abismo enorme entre o personagem caótico e o jogador que é caótico. O personagem que é caótico, é o personagem dele. O personagem é daquele jeito, ele gosta de gerar o caos, ele gosta de gerar uma confusão. Ok, maravilhoso, o personagem foi criado daquela maneira, então o jogador vai ter momentos que ele vai ter que ceder um pouquinho. Outra é quando o jogador é caótico. Meu amigo, quando o jogador é caótico é complicado, porque daí ele atrapalha os diálogos, ele atrapalha a interpretação dos outros jogadores. Ele só tá ali pra causar caos na tua mesa de RPG, ele só quer atrapalhar de um modo geral. Mas ele sempre usa a desculpa de, ah não, meu personagem agiria assim porque é assim que meu personagem foi criado. Quando a interpretação daquele personagem, por mais caótico que ele seja, é boa, gera história. Agora, o caos dentro da mesma RPG, o cara só tá ali pra causar o caos, gera grande desgaste. Exemplo aqui, então, que durante uma negociação entre dois reinos para um cessar guerras, então os jogadores estão no meio daquele lugar ali, estão talvez no centro, na mesa central. Cada um dos generais está de um lado, assim, ninguém é armado, porque, né, quando tem essas negociações de paz, ninguém está armado, mas todo mundo nota a tensão no ar. De repente, um dos jogadores, ele simplesmente fala assim, olha pro mestre, olha pra mesa, olha pro mestre, eu vou atacar o diplomata. Por quê? Ah, porque sim, porque eu posso. Ok, rola teu ataque. Ele mata o diplomata. O problema não é realmente o jogador ser agressivo, ok? Se o personagem dele foi construído dessa maneira, meu personagem é agressivo, ele bate em tudo que se move, ele não gosta de nobres, interessa. Ok, legal, é a interpretação do personagem. Tipo, vai gerar uma guerra, vai gerar morte pra caramba, talvez o jogador não vai nem se importar com isso, porque né, a gente não se importa muito com as coisas que acontecem dentro do RPG. Porém, todavia, contudo, quando isso foge um pouco ao roteiro, isso começa a se tornar desgaste para os demais jogadores. Porque se acontecer uma outra cena parecida com essa, uma diplomacia entre duas tribos rivais, seja o que for, há a tendência desse cara atrapalhar também. E isso começa a gerar realmente desgaste na sua campanha de RPG. Em Dark Knight, então, o Coringa ele gera caos porque a narrativa principal do Coringa é justamente isso. É caos, é tacar fogo nos pneus, tacar fogo no dinheiro, entre outros. No RPG colaborativo, qualquer RPG que você queira jogar, agir como um agente do caos pode realmente causar um grande desgaste para os demais jogadores da mesa do RPG. E assim, possivelmente, vão haver duas soluções. Ou vocês expulsam esse jogador, ou vocês continuam até a campanha acabar. Outra coisa que acontece bastante é quando os jogadores eles competem por protagonismo. Algumas vezes, dependendo da cena que você está narrando, esse jogador que tem a síndrome do protagonismo, acontece bastante, ele vai fazer o possível e o impossível para ele ser o centro das atenções ali. E muitas vezes isso acaba sendo visto em cenas em que ele quer ser o mais forte, ele quer ser o líder, ele quer ser o cara que descobre as informações, ele quer ser o cara que investiga, ele quer ser o cara que sabe das magias, ele quer ser o cara que sabe de tudo. O problema é que o protagonismo saudável ele nasce da colaboração. A premissa de jogar RPG é justamente essa, é vocês se reunirem e contar uma história junto com o mestre vai impor os desafios para vocês. Porém, todavia, contudo, quando esse jogador ele tenta forçar o protagonismo, ser o cara principal, ser o cara que negocia com o rei, ser o cara que tem os itens mais poderosos e tudo mais, você vai perceber, mestre, que há realmente um desgaste por parte tanto sua quanto dos demais jogadores. O exemplo aqui é que toda vez que outro personagem, que não é esse com síndrome de protagonismo, ele faz alguma cena mais emocional, esse personagem então ele acaba descobrindo informações sobre o passado dele, sobre um parente que desapareceu, seja o que for, esse jogador ele acaba sempre querendo aparecer na cena, ou ele simplesmente atrapalha a cena com piadas, comentários maldosos, ou mesmo comentários que não cabem naquele momento. Ou ele faz aquelas ações totalmente exageradas para puxar a atenção toda para si. Não precisa, sei lá, dar um
mortal, mas ele quer dar um mortal. Não precisa escalar uma parede, não precisa escalar uma árvore, ele não precisa pular um precipício, mas ele tá ali, porque ele quer ser o personagem principal do que está acontecendo ali. Aos poucos, as cenas dramáticas que o mestre cria pra, né, talvez contar um pouco sobre o passado trágico da maioria dos jogadores. A maioria dos jogadores gosta de criar passados trágicos, começa a perder impacto diretamente na narrativa. Stranger Things funciona tão bem porque o elenco ele consegue alternar entre os momentos de protagonismo e aqueles momentos em que todos têm que trabalhar em conjunto para que as coisas aconteçam. Outra coisa é aquele jogador que leva o conflito sempre para o pessoal. Conflito entre dois personagens, não dizendo sair na porrada, é extremamente interessante porque agrega na narrativa do mestre. O problema acontece quando o jogador, né, ele mistura a ficção ao que aconteceu dentro da campanha de RPG. Por exemplo, o Ladino ficou com um item lá que favorecia o guerreiro. Ok, aconteceu, você não sabe disso. Mas esse jogador ele acaba transportando essa disputa para a vida real. Discussões pequenas sobre a campanha de RPG, os dois estão discutindo pelo item ali, acabam infelizmente saindo desse pequeno âmbito ali, que é a mesa de RPG, e indo pra fora. E é exatamente isso que atrapalha a mesa de RPG, porque eles vão começar a discutir fora da mesa de RPG. E há também a probabilidade de um deles acabar saindo da mesa de RPG. Só que o ponto importante também é que os demais membros que não estão participando dessa disputa entre eles pelo item, por uma informação, seja o que for, eles vão começar a ficar mais desgastados, eles vão ficar mais intimidados, e talvez eles parem de participar das cenas, parem de participar do que está acontecendo mesmo. O exemplo aqui então é que dois personagens eles discutem sobre libertar um prisioneiro perigoso ou não. Então eles estão ali naquela argumentação, seria legal, não seria legal, a gente pode ter informações sobre a guilda, pode ter informações sobre o vilão, ok, legal. Só que a partir do momento que, né, essa cena, essa disputa entre os dois, ela foge, né, desse âmbito de RPGístico, vamos chamar assim, e você percebe que um dos jogadores eles começa a realmente ser mais agressivo, começa a falar mais alto. Você percebe através da leitura corporal dele que ele já tá ficando mais irritado, as veias saltadas, começa a ficar vermelho pra caramba. Você percebe que realmente as coisas saíram um pouco de controle. E assim, essa disputa que deveria ser uma discussãozinha dentro do RPG, ok, libertamos, não libertamos, libertamos, não libertamos, libertamos, não libertamos, ok, pode vir a se tornar uma disputa real, uma briga real fora da mesa de RPG, fora daquela campanha de um modo geral. Em Capitão América Guerra Civil, o conflito funciona tão bem porque tanto Steve Rogers quanto Tony Stark, eles têm ideias opostas sobre o caminho a seguir. Mas a história entende claramente a diferença entre tensão dramática e destruição completa do grupo. O oitavo é os jogadores esquecerem que RPG é uma experiência colaborativa. Quando vocês vão jogar RPG, quando há aquela intenção de jogar RPG, a ideia é vocês se reunirem e, eventualmente, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, vocês tentarem contar uma história. O mestre vai impor os desafios para vocês, vocês vão trabalhar em conjunto para tentar, talvez, encontrar informações sobre como resolver os problemas, resolver as brigas, resolver o que for dentro da campanha de RPG. Só que quando as pessoas que estão ali, quando os jogadores, eles começam a esquecer que esse é o objetivo principal, que é a colaboração conjunta de todo mundo trabalhando para que essa história aconteça. Cara, o RPG ele realmente tende a acabar. Porque uma mesa realmente forte ajuda todos aqueles membros, aquelas pessoas, aqueles jogadores que estão ali a trabalhar em conjunto, superar desafios e buscar as informações. E é justamente nisso, é se juntar e contar essa história que faz aquela mesa que seria menos dinâmica, menos legal, se tornar uma mesa realmente épica. O mestre começa a abordar as ideias, os jogadores começam a acatar as ideias deles, começam a buscar mais informações, o mestre começa a se inteirar muito mais, começa a entregar muito mais para essa campanha de RPG. Se você está jogando RPG e seu mestre ele faz isso, ele propõe desafios para vocês, ele inventa coisas novas, talvez inventa umas regras para que favoreçam vocês, entendo, o seu mestre realmente gosta de mestrar para vocês. O exemplo aqui então é que durante meses, sessões, os jogadores estão atrás do vilão. Eles vão frustrando os planos dele, vão buscando informações, até dado o momento que eles realmente encontram o vilão. Naquele combate final, as coisas estão acontecendo, troca de espadada pra cá, espadada pra lá, magia vem daqui, magia vem de lá. O guerreiro, ele simplesmente ele percebe que ele pode finalizar o vilão com um simples ataque, né, naquele momento. Só que ele segura o cara, esse vilão, tempo suficiente pro mago ele finalizar um ritual que talvez eles tenha sido iniciado lá nas primeiras sessões. Talvez o ritual ao qual esse vilão esteja finalizando. E finalizando esse ritual, talvez eles consigam banir esse vilão para um outro plano. E aquele momentinho que deveria ser algo, ok, uma lutinha, tá tudo bem, acaba se tornando um momento inesquecível para todos os membros da sua campanha de RPG. Em Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, a vitória final só acontece porque os personagens, eles entendem que eles precisam atrair a atenção de Sauron para fora de Mordor, para que assim o Frodo, Sam e Gollum consigam realmente jogar o anel
dentro da Montanha da Perdição. E assim vira aquele final fantástico, maravilhoso, que é um dos livros barra filmes que eu mais gosto de todos. No fim, ser um bom jogador de RPG não é sobre você ser o cara mais forte, o combeiro mais maravilhoso de todos. Aquele jogador que toda a cena é dramática pra caramba, ele cria aquele personagem cheio de traumas. Ah, meu personagem perdeu a família, perdeu o tio, perdeu a mãe, perdeu o primo, perdeu não sei o que. Ou mesmo, você ter aquele conhecimento absurdo da regra. Eu sei tudo, porque se você agarra o cara, você não sei o que. É sobre você entender que RPG é uma experiência coletiva. É você se reunirem realmente em volta de uma mesa de RPG e contarem uma história em conjunto com o seu mestre. Porque as melhores mesas de RPG não são aquelas em que apenas um jogador, então ele faz tudo, ele quer realizar todos os testes, ele quer fazer tudo. As melhores mesas de RPG elas funcionam quando todos participam, todos ajudam a construir a história, todo mundo se diverte, todo mundo tem espaço e claramente todos brilham em determinado momento. Então, antes de pensar no meu personagem legal, talvez a pergunta que você precisa realmente fazer é: o meu personagem, jogador, estou ajudando a todos a se divertirem na mesa de RPG? E agora eu quero saber de vocês, qual foi o comportamento mais destrutivo que seus jogadores já tiveram dentro de uma campanha de RPG? Deixe nos comentários, é claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado, tem uns produtos muito legais pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo, que o Cristian esteja com vocês, até mais!